Fazia tempo que eu não gravava vídeo pro É Bom Apenas Nostalgia, né? E hoje irei falar sobre Street Fighter 2 Victory. Eu tô ligado que você aí pagava pau pro Ken e ficava falando: "Ih, ó o cara aí". Então, mais um vídeo do quadro É Bom ou Apenas Nostalgia, onde revisito coisas que eu gostava no passado e avalio se o produto é bom mesmo ou se apenas convencia minha mente juvenil e com pouca bagagem na época, sem usar a venda da nostalgia cega e também sem essa conversinha patética de recorrer a pseudos argumentos como "ai, é datado". Hoje é dia de Street Fighter 2 Victory, um anime que acredito que muitos de vocês ficavam pilhadões assistindo no SBT na hora do almoço, e que sem dúvida era algo muito mais interessante e chamativo que outros desenhos inspirados em jogos, como aquele outro desenho tranqueira do Street Fighter, o desenho do Mega Man e aquele do Mortal Kombat. Olha, aqui nesse vídeo eu vou deixar mais um gameplay rolando e a maior parte umas imagens estáticas do anime, porque sabe como é, né? Não tô muito afim de tomar strike. Não é algo que me orgulho muito, mas na época eu mal tinha contato com os jogos. Obviamente eu sabia que existia Street Fighter. Via a galera comentar na escola, mas infelizmente nessa época eu era moleque leite com pera, que vivia preso na bolha e tive pouco acesso a fliperamas. No máximo perdi uma ficha ou outra em uma máquina de Fatal Fury e um boteco próximo. Melhor contar uma história tediosa dessas do que ficar ostentando experiências fabricadas, né? Eu tinha contato mesmo era com Mortal Kombat, estava naquela fase de moleque Ed, que se achava o máximo por ver sangue espirrando, fatality e violência gratuita. Mas obviamente o que eu tinha acesso eram as versões caseiras, sejam nas locadoras ou em casa de amigos que a maioria tinham Super NES. E eu em casa jogava a minha versão de Mortal Kombat 2 do Master System. Pois é, um dia faço uma review desse porte pro quadro. E claro que depois de maduro eu tenho infinitamente mais interesse por jogos de luta como Street Fighter, Fatal Fury, KOF, Art of Fighting do que Mortal Kombat. E ao assistir esse anime aí, comecei a ter mais interesse em Street Fighter. E até quase peguei a versão de Master System por causa disso. Ainda bem que não fiz isso. Tanto que passei muito tempo achando que a história do jogo era basicamente o que mostrava no anime. Então bora analisar essa bodega aí. Tudo começa com Ryu, um simples camponês que vai todos os dias ao bosque recolher lenha. Ele recebe uma carta de seu amigo Ken, convidando-o para que ele vá até sua casa em São Francisco. Então ele parte do Japão para encontrar o velho amigo. Chegando lá, o caipira do Ryu fica embasbacado ao ver quanto Ken é um playboy. Eu sei que todos nós, quando éramos pivete, achamos maneiro e descolada a amizade do Ryu e Ken. Mas na moral, não tenho muita maturidade pra ver essa broderagem aí entre o Ryu e Ken nos primeiros episódios. E como se não bastasse, o Ken fala que quer mostrar a noite de São Francisco pro Ryu. E lá vão eles de motoca pra uma boate chamada Arco-Íris. Se eu não tivesse assistido quando pivete, acharia que isso iria acontecer. People's personal sexual preferences are nobody's business but their own. Mas na real, Ken só levou o Ryu pra lá pra eles comprarem briga com os militares. Tipo aqueles pit boy. Eles vão lá dar em cima das minas do cara só pra arrumar briga. Eu falei que o Ken é playboyzinho, né? E após tomarem um piau do Guile, eles se dão conta que pelo mundo afora tem muitos lutadores de alto nível que jamais serão encontrados em torneiozinhos de karatê. E assim os dois resolvem viajar pelo mundo em busca do mais forte. E tudo bancado pelo cartão de crédito do papai do Ken, é claro. Para! Antes de continuar essa review, vou chamar o Edu da Hunter Games 80 para me ajudar. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu do canal Hunter Games 80, um canal 100% dedicado a games, e é claro que a gente tem uma história muito legal com esse anime que é baseado nos melhores games de todos os tempos, que é o Street Fighter. Já queria agradecer também ao Dan pelo convite e vamos lá. Consigo me lembrar muito bem, na época na escola, que um amigo meu chegou pra mim e falou que ia estrear no sábado de manhã no SBT um anime baseado no jogo do Street Fighter. Como naquela época a gente não tinha acesso, pelo menos não tanto como a gente tem hoje em dia, a informação, eu achei que era mentira. Pensei, esse cara tá querendo inventando história, hein? Nunca ouvi falar de um anime do Street Fighter, né? Um anime com episódios, a não ser o filme, né? E aí não botei muita fé. No sábado de manhã, ligo a minha
belíssima televisão de seletor e me surpreendo com o desenho do Street Fighter. De cara, eu já gostei muito do concept art dos personagens, apesar de ser muito diferente, tinha a essência dos personagens dos games para mim. E a qualidade da animação é surpreendente. Ouso a dizer que até hoje ela é muito boa. Eu assisto, não vejo nada de coisa datada assim, né? A história, apesar dela ser diferente dos games, eu gostava muito. Ela abordava alguns temas bem adultos, como aquela cidade da China, onde ela é sitiada e tem muitos bandidos vivendo nela, né? Outra coisa que me surpreendi, o episódio onde o Ryu é preso, né? Se encontra com o Sagat. Fora isso, as lutas elas são bem violentas algumas, né? Consigo me lembrar aqui da luta do Vega com o Ken, que é sangue pra tudo quanto é lado. O Vega dá uma unhada no pé do Ken que espirra sangue. Então era uma coisa bem diferente dos animes que a gente via na época, pelo menos na TV, né? Não tinha uma variedade muito grande, a gente estava falando de TV aberta, a gente não tinha acesso à internet, era muito pouco, né? Então a gente assistia o que passava na TV. E aquilo era demais pra mim, eu achava incrível. Até hoje eu gosto, na falar a verdade. Outro ponto forte que eu posso citar do anime é a trilha sonora, ela é excelente. Tanto as músicas BGM quanto as músicas cantadas são incríveis. Gosto muito delas, são muito bem feitas e elas dão um charme especial para a série. Os personagens também são muito bem trabalhados. Lembro muito bem de quando aparece o Dhalsim, que ele é como se fosse um mentor espiritual para o Ryu. Lembro também quando aparece o Zangief, que ele é gigante, quase não cabe dentro do carro, quando ele sai ele é gigantesco. A Chun-Li, ela é muito bem trabalhada na série, o Ken a mesma coisa e o Ryu também. O Fei Long também é um personagem bem interessante quando ele aparece. E eu sinto falta de alguns outros personagens, como o Blanca, por exemplo, não teve, né? É um personagem que eu gostaria de ver inserido dentro desse universo, seria interessante. Um outro personagem que eu gosto muito é o Guile. Ele já dá um pau no Ken e no Ryu, já bota os moleques dentro do lugar deles, né? Que eles estão se achando, os fortões, e aí ele mostra que existem outros lutadores tão fortes ou mais que eles ainda. Eu acho que dá um gás na série mesmo no segundo episódio, já mostra que os desafios que virão serão muito bons. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Tem algumas coisas que eu não gosto. Eu acho o Balrog um personagem muito pouco explorado, não faz jus ao que ele é no jogo. A própria Cammy também eu acho muito pouco explorada, poderia render muito mais pra trama, assim como os outros da Shadalu também. O próprio Vega eu acho interessante, mas ele poderia reaparecer, né? Numa luta final. E vamos concordar que o Hadouken, apesar de ser maravilhosa a animação e a gente entender que o Ryu tem que concentrar o Ki, é uma coisa que é difícil, demora um pouco para até atingir a perfeição, ele demora muito para soltar um Hadouken. Ainda bem que no game não é assim, porque senão você ia soltar um Hadouken, podia ir no banheiro, deixar a máquina ligada lá, o dono do fliperama não podia desligar a máquina, e no outro dia ia sair o Hadouken, né? Galera, essas são as minhas lembranças desse anime clássico, maravilhoso, que eu considero ele muito bom. Se não for o melhor, baseado no Street Fighter, tá aí no top 3 com certeza. Um abração pra vocês, falou! Aê, Edu, valeu pela participação e manda aquele abraço por trás no Daniel. E vocês aí, depois deem uma conferida no canal Hunter Games 80, onde os caras fazem gameplay de jogos antigos, sem se prender nas mesmices de sempre os mesmos joguinhos manjados, que geralmente a comunidade retro gamer se prende. Até participei de um vídeo onde eu e o Edu tivemos uma conversa de boteco enquanto jogávamos Earth Defense Force 4.1. Cara, você conheceu o filme antes do anime? Comigo foi o oposto. Como já contei, não tinha muita proximidade com Street Fighter nessa época, e o anime que me fez acabar tendo um interesse maior nos jogos, e só tempos depois que aluguei a VHS do Street Fighter estrelado pelo Van Damme cheirado. E realmente, o traço do anime é bonito, ele é visualmente interessante, apesar de alguns momentos notarmos que eles economizam na animação e reaproveitam frames. Nos anos 90, estávamos acostumados com shonen de luta regado a muito poderzinho, e se bobear,
criar armaduras também. Street Fighter fugia desse padrão, ao apresentar umas lutas mais pé no chão, e que mesmo sem toda aquela pirotecnia de luzinhas piscando na tela, socos que destroem montanhas e tal, mas em muitas cenas era possível sentir a sensação de impacto dos golpes. Como o Edu falou, o anime aborda coisas como Kowloon, a cidade murada de Hong Kong, que basicamente é uma região conturbada e sem governo, que já foi controlado por tríades, conhecida como uma gigantesca favela vertical de densa população, um refúgio para bandidos, salteadores e viciados em ópio. Apesar do anime citar tal local, acho que ficou bem superficial. Acho que poderia ter sido explorado o tema de forma mais rica, mas basicamente era tudo desculpa para rolar cenas de luta. Sim, a bagaça chama Street Fighter, eu sei, mas já que abordaram o assunto, não custa nada construir melhor a parada, né? Aliás, não é difícil ter cenas com alguns mal encarados que vêm com aqueles diálogos genéricos do tipo: o que você tá xeretando? Aqui só tem cara da pesada. Aqui só tem gente da pesada. O que você tá xeretando? Olha que você vai se dar mal, hein? E ao cara, hein? Lembro que pra mim, na época, foram impactantes os episódios em que Ryu foi preso injustamente por tráfico de drogas. Mas vendo atualmente, acho que poderia também ter sido um arco bem mais explorado. Como o Edu falou dos personagens, acho que um dos pontos altos da série é quando o Ryu passa a ter conhecimento do Ki. Um senhorzinho em Hong Kong começou a introduzir conhecimentos mais profundos de artes marciais, como o controle do Ki, o uso de tal conhecimento dentro da medicina chinesa, e como praticante de artes marciais gosto bastante quando exploram tais temas de forma satisfatória. E mais pra frente isso é aprofundado com Dalsin, que apresenta tais conhecimentos e filosofias inspiradas no taoísmo e hinduísmo ao Ryu e Ken, que se tornam os pilares para a dominação do Hadou. Aqui nesse momento da história é possível notar um certo desenvolvimento dos personagens, principalmente o Ryu. Eles acabam deixando um pouco de lado a necessidade de apenas comprar brigas vazias para saciar o seu ego. Ryu passa a ficar mais tempo meditando e praticando técnicas de respiração, que no Kung Fu são chamadas de Qigong, para assim conseguir controlar o Hadou. Através da respiração e controle do Ki, Ryu se torna capaz de soltar o Hadouken. Isso meio que se tornou meme, já que no jogo é algo rápido de se fazer, mas no anime ele fica lá eternamente concentrando energia. Eu sinceramente prefiro que seja dessa forma mesmo, fica algo bem mais factível, e qualquer artista marcial já introduzido no conhecimento do Qigong sabe que é algo complicado. Acredito que o Hadouken que vemos no anime é o Shinku Hadouken, já que é representado como uma técnica super poderosa que inclusive deixa o usuário da técnica esgotado. Como eu disse, o anime não é muito focado em poderzinhos, portanto não fica explorando as tais magias presentes nos jogos, mas é bem legal quando mostram movimentos dos personagens como o facão do Guile, por exemplo. Mas pro fim da série exploram a temática do Hadou para representar o Shinku Hadouken, o Hadou Shoryuken do Ken, e óbvio que não iria faltar os poderes psíquicos do Bison, que no original japonês se chama Vega, o Psycho Power. O Edu falou sobre a forma que os personagens foram aproveitados na série. Eu realmente curti a representação do Sagat. Até mesmo a Kami como uma mercenária com seu crucifixo. Sem dúvida a tentativa de assassinar o pai da Chun-Li foi uma das cenas mais marcantes para muitos. Outros já foram mal usados, como o Balrog, que no original japonês se chama Mike Bison. Enfim, todos sabem que quando o jogo saiu nos Estados Unidos eles trocaram os nomes dos personagens, né? O Bison virou Balrog, o Balrog virou Vega e o Vega virou Bison. O Balrog aqui, em vez de pugilista rebelde e indisciplinado inspirado em Mike Tyson, se tornou um agente da Interpol corrupto macomunado com a Shadaloo. E o Akuma é um figurante que aparece em alguns frames específicos ao estilo Onde Está o Wally. Como já foi dito, Blanca não aparece na série, assim como DJ, E-Honda e T-Hawk. Acredito que seja pelo fato de alguns deles serem personagens um tanto caricatos e que seriam difíceis de fazer com que tivessem uma participação que agregasse algo na trama. E concordo totalmente com o Edu ao dizer que a série tem uma trilha sonora espetacular, tanto pelas BGM quanto pelo tema de abertura e encerramento. Falando em abertura, a versão da série que temos licenciada por aqui estão com a versão da abertura modificada pelos americanos. São bem mais as cenas da abertura original japonesa. Não é lá uma coisa super dinâmica, a ideia é simples, mas pra mim é esteticamente agradável. É basicamente o Ryu e Ken correndo lado a lado enquanto vai apresentando outros personagens. A abertura por si só sintetiza a ideia que Ryu e Ken estão juntos em uma jornada, seja uma jornada interior, quanto literalmente percorrendo o mundo afora.
superando seus desafios e conhecendo outros lutadores de alto nível. Isso é um exemplo de como uma abertura de anime muitas vezes transmite diversas mensagens e sentimentos da obra. Enquanto geralmente a abertura de animações americanas apenas querem passar a mensagem de "você vai se divertir com toda essa confusão", ou então "olha que radical toda essa ação". Não é à toa que eles modificaram a abertura para uma edição genérica do nível que faço aqui no canal, com apenas um compilado de várias cenas de lutas que tem no anime para apenas expressar "olha que da hora toda essa porradaria". Como deu pra notar, a história do anime é bem diferente do que os jogos apresentam. O Ryu mesmo, que nos jogos é representado como um lutador sério, que vive em função da luta. Aquele arquétipo do guerreiro solitário asiático, que dedica toda a sua vida em função do aprimoramento marcial. Como foi Miyamoto Musashi, Masutatsu Oyama, o criador do Karate Kyokushin, e que posteriormente tornaria-se um modelo do herói japonês. O lutador errante, aquele que vaga, aquele que sempre receberá o chamado do destino de lutas intermináveis, aonde quer que esteja. Personagens como Itogami de Lobo Solitário, Kenshiro de Hokuto no Ken e até mesmo Goku são exemplos desse arquétipo. Mas aqui no anime ele é um jovem com um ar mais irresponsável. Acho que se pode dizer que o anime meio que seria um Street Fighter Zero, já que em teoria retrata eventos anteriores ao Street Fighter 2. Até mostra o Nash, o amigo do Guile, que aliás está igualzinho ao jogo, hein? Mas dá pra entender, afinal o anime saiu antes de Street Fighter Zero, portanto eles não sabiam como o Nash era. Apesar da história do anime ser toda diferente do jogo, no geral até acho a história do anime melhor. O final eu não curti muito, eu achei um tanto desconexo, principalmente por do nada o Bison se revelar um vilão com motivações ecológicas e tal. Olha, eu respeito qualquer iniciativa pró-ecologia, mas não faz sentido. Durante todo o anime só retratava ele como um assassino, louco e bizarro, que controla Shadaloo por trás do narcotráfico e todo tipo de bandidagem. Por que está rindo? Nada, senhor. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, acho que Street Fighter 2 Victory é um anime esteticamente bonito, com diversos elementos elogiáveis. Mas também tem seus problemas e muitas coisas não convencem mais da mesma forma que me convenciam quando eu era pivete. Se vocês curtiram essa review, eu posso fazer uma análise do movie animado do Street Fighter, que muitos dizem ser até melhor do que essa série. Então, se por um acaso curtiram essa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com seu amigo fã de jogos de luta ou aquele seu amiguinho retro gamer. Até o próximo vídeo. Fui!